A traição não quebra só um coração, ela quebra sua identidade. E o que vem depois é ainda mais cruel. Você tentando juntar os cacos de algo que nem era seu erro. Se você está aqui, talvez esteja sentindo aquele tipo de dor que não sangra por fora, mas consome por dentro. Talvez você tenha sido traído por alguém que jurou amor. Talvez você esteja tentando entender como alguém que te olhava nos olhos foi capaz de destruir sua confiança. E talvez você esteja se culpando por não ter percebido, por ter confiado demais, por ainda estar doendo. Eu preciso te dizer uma coisa importante antes de tudo. Você não está louco, você não está fraco, e o que você sente é válido. A traição é uma morte simbólica. Ela mata sonhos, expectativas, planos e muitas vezes a imagem que você tinha de si mesmo. Mas esse vídeo não é sobre te iludir com frases prontas. Não vou dizer que tudo acontece por motivo ou que você vai sair mais forte, como se fosse mágica. Aqui você vai ouvir a verdade que ninguém tem coragem de contar. Superar uma traição dói, é cruel e exige cortes profundos, mas também pode ser o início do seu maior renascimento emocional. Hoje você vai descobrir as lições reais e sim, cruéis, que te ajudam a não apenas superar, mas a reconstruir quem você é, com mais força do que nunca. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar a forma como você vê tudo. A dor que ninguém vê. Quem já foi traído conhece essa dor. Não é só ciúmes, não é só orgulho ferido. É um tipo de humilhação silenciosa que ninguém vê, mas que ecoa em cada pensamento. Você acorda no meio da noite e a mente repete as cenas como um filme de terror. Será que ela me traiu naquele dia? Será que ele mentia enquanto dizia que me amava? Será que fui só um passatempo enquanto o verdadeiro jogo acontecia nas minhas costas? Você começa a duvidar de tudo, do que ouviu, do que viveu e até de você mesmo. A traição planta uma dúvida que corrói sua autoestima, sua sanidade e até a sua vontade de amar de novo. E sabe o que é mais cruel? As pessoas dizem, segue em frente, perdoa e esquece, foi só um erro. Mas ninguém te ensina o que fazer com o vazio que ficou quando a confiança morreu. Ninguém te prepara para o sentimento de ser substituído, como se seu amor fosse descartável. Como é que você supera algo que destruiu a base da sua segurança emocional? Como seguir em frente quando tudo o que você foi começa a parecer uma mentira? Mas aqui está a verdade. A dor da traição é invisível, mas ela deixa marcas profundas. E negar essa dor, minimizar o que você sentiu, só te prende ainda mais. Hoje, eu não vou te dizer para esquecer. Vou te ensinar a olhar no espelho, reconhecer essa dor e começar a tirar dela a força que vai te libertar. Depois de uma traição, o que dói não é só o que aconteceu. É o que começa a acontecer dentro de você. Você passa noites tentando entender, repassa cada conversa, cada silêncio, cada briga, como se estivesse procurando o momento exato em que tudo desabou. E aí vem a pergunta mais cruel. Será que eu fui o problema? Será que se eu tivesse amado mais, me doado mais, sacrificado mais, isso teria acontecido? Mas atenção, isso é uma armadilha emocional. O traidor, consciente ou não, planta em você a dúvida. E a dúvida se transforma em culpa. Uma culpa silenciosa, lenta, destrutiva. Frases como, você me pressionava, a culpa foi dos seus ciúmes, eu não estava sendo feliz, parecem explicações, mas são manipulações disfarçadas de honestidade. São desculpas com perfume de razão, mas com veneno psicológico por dentro.
E o resultado é devastador. Você não apenas sente dor, você começa a questionar seu valor. Você se olha no espelho e já não vê mais força, vê fracasso. Não vê mais alguém que foi traído, vê alguém que, talvez, mereceu ser traído. Esse é o golpe mais perverso da traição. Ela não mata o corpo, ela tenta matar sua identidade, seu senso de merecimento, sua autoestima, seu direito de ser amado sem ser destruído. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade que talvez você tenha esquecido. Você não pode controlar as escolhas de ninguém, mas pode controlar o que você aceita carregar. E essa culpa não é sua. Quem trai, trai porque quis. Não foi porque você errou, foi porque a pessoa escolheu não conversar, não tentar, não respeitar. E sabe qual é a verdade que muitos evitam? A traição revela covardia, não falhas no outro. Pare de procurar lógica em um ato que nasceu do egoísmo. Pare de reconstruir cenas esperando encontrar uma falha sua. Você não precisa mais se punir. A dor já veio. Não se torne o algoz de si mesmo. Transformando a dor em força. O poder do despertar interno. Chega um ponto em que a dor não queima mais. Ela clareia. Porque a dor verdadeira não é só grito. Ela é silêncio que ecoa por dentro. É aquele momento em que você acorda no meio da madrugada, com o coração acelerado, tentando entender como alguém que dizia te amar simplesmente te virou as costas. Mas a pergunta mais perigosa não é por quê. É: o que há de errado comigo para alguém fazer isso comigo? E é aí que mora a armadilha. A dor te faz duvidar do seu próprio valor. Mas e se eu te dissesse que quem traiu não destruiu você? Apenas revelou quem ele ou ela sempre foi. Porque a verdadeira virada acontece quando você para de olhar para quem foi embora e começa a se encarar no espelho. Não como vítima, mas como sobrevivente. Sobrevivente de tudo o que aceitou por medo de perder, de tudo o que calou para manter uma ilusão de amor, de todas as vezes que se traiu para não ser traído. Porque a dor não destruiu você, ela te despiu. E agora você se enxerga como nunca antes. Sobreviveu, mas não se tornou amargo. Sobreviveu mesmo com o coração em ruínas. E isso é poder. Isso é grandeza emocional. Isso é luz que nasce no fundo do abismo. Talvez você ainda chore. Tudo bem. Chorar não é fraqueza. É seu corpo dizendo: eu ainda sinto, mas estou vivo. E estar vivo é ter a chance de se reconstruir. Nesse ponto, algo sutil e mágico acontece. Você começa a despertar. Percebe que a traição não te quebrou por dentro. Ela te quebrou por fora, e foi ali nas rachaduras que a luz entrou. Despertar dói. Dói porque escancara. Escancara o quanto você se diminuía para caber no mundo de alguém que nunca te enxergou de verdade. Escancara o quanto você confundiu migalhas com amor. Você começa a ver as vezes que se calou, que tolerou, que sorriu com os olhos cheios de lágrimas só para manter algo que já havia morrido. E essa dor traz uma verdade incômoda. Você já sabia. Lá no fundo, você já sentia. Mas negava. Porque amar também é se enganar às vezes. Mas agora, com os olhos abertos, você entende. Você não era fraco por ter amado. Era forte por ter acreditado até o fim. Mas chega! Agora é hora de acreditar em você. A dor é real, mas mais real ainda é o que você faz com ela. Você pode se afundar ou pode usar os escombros para construir uma nova versão de si. Mais consciente, mais inteira, mais difícil de enganar. Quem te traiu perdeu, mas você ganhou algo que não tem preço, a chance de finalmente se amar como deveria. Reconstrução. Como voltar a acreditar em si mesmo e no amor? Você passou pela dor.
Você desceu até o fundo. E agora vem a parte mais difícil: se reconstruir sem endurecer o coração. Porque, sim, a traição quebra, mas o que machuca de verdade é o medo de nunca mais confiar. Você começa a se perguntar: e se acontecer de novo? E se eu me entregar e for ferido outra vez? Então, você se blinda, constrói muros, promete a si mesmo que nunca mais vai amar com tanta intensidade. Mas o problema de se fechar é que o mesmo muro que protege também isola. Você se protege da dor, mas se afasta da chance de viver algo verdadeiro. Reconstruir não é esquecer, é lembrar sem sangrar. É olhar para trás e dizer: aquilo me mudou, mas não me matou. E agora eu escolho crescer. Começa assim, com passos pequenos, cuidando de si, aprendendo a reconhecer seus limites, suas feridas, suas verdades. Não se trata de confiar nos outros, se trata de confiar em si, em sua intuição, em sua coragem de sair de situações que não te respeitam, em sua capacidade de sobreviver e florescer. Quem te traiu pode até ter ferido o seu coração, mas nunca poderá roubar sua essência. Porque quem você é vai além do que te fizeram. Você é mais forte do que imagina, mais digno do que foi tratado, mais valioso do que aquele que te perdeu jamais vai admitir. E o amor? Ah, o amor ainda existe, mas agora você não ama mais por carência. Ama com consciência, com presença, com amor próprio em primeiro lugar. Você aprendeu a diferença entre quem te escolhe e quem só te suporta, entre quem constrói com você e quem só se aproveita da sua luz. O final da dor é o começo da sabedoria. E quando você volta a acreditar, não é no outro, é em você. E agora eu falo com você que está me ouvindo até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, se você está nesse processo de cura, de crescer, deixe um comentário com: eu escolho me reconstruir. Assim saberei que você é daqueles que não desiste de si mesmo. E se quiser mais conteúdos como esse, inscreva-se. A jornada continua. E você não está sozinho.